Paz de Deus, irmãos, estamos começando aqui mais essa aula, que é o nosso último encontro aí, aqui nas aulas gravadas, onde a gente vai falar um pouquinho sobre Provérbios e Eclesiastes. Ok, irmãos? Então, espero ter ajudado os irmãos até aqui e bora aí para a aula. Então, irmãos, vamos iniciar aí o nosso capítulo 3 da nossa apostila. Espero que você esteja aí já quase no final da apostila, né? Na leitura. Capítulo 3, livro de Provérbios. Aqui tem a estrutura do livro de Provérbios, ó. Quanta coisa, temas, provérbios, e por aí vai. Obedecer aos teus pais, recuse todas as tentações dos incrédulos. Vou grifar aqui para você ir observando. Ó, a sabedoria de como tesouro da família, sabedoria e os dois caminhos da vida, muita coisa abordada. Aqui tem mais ainda, ó. Convite da sabedoria e por aí vai. O que a gente pode falar aí um pouquinho do livro de Provérbios? Já a gente vai fazer a leitura daquilo que eu vou falar agora, mas eu já vou dar uma rápida explicação. A gente conhece muitas culturas que já tem essa característica de colocar os ditos populares, né? Os provérbios ou o ditado popular. E esses ditos populares, eles chegam a vamos dizer assim, um grau de aconselhamento, né? Deixa eu ver se consigo lembrar de um aqui. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Se você observar como que e pensar nessa frase, é interessante, né? Se você pensar nessa frase, é interessante. Por quê? Se você madrugar para ir trabalhar, Deus vai te ajudar e você vai conseguir mesmo ganhar o seu dinheiro, se esforçando, estudando, vai conseguir um bom serviço e por aí vai. Mas tem alguns que não encaixa muito com a nossa palavra, né? Com a Bíblia. Por exemplo, pau que nasce torto nunca se endireita. É assim, né, Jaquim? Olha aí. Se você for ver à luz da Bíblia, nascemos totalmente, né, desviados da presença do Senhor. Só que nunca se endireita, jamais, porque Deus é aquele que endireita qualquer um. Todo aquele que nele crê, Deus começa, né, um trabalhar na vida da pessoa de ir ali colocando ele nos caminhos. E o que acontece? Provérbios chineses, os sábios da época, eles se apoderavam desses momentos para se falar acerca de uma frase que vai ajudar alguém a entender algo, né? Então é interessante, alguns funcionam, outros nem tanto. Agora, Provérbios é um livro de conselhos. Provérbios é um livro que se fala do dia a dia. Provérbios, ele contém uma sabedoria aqui que a gente não pode confundir com a sabedoria do mundo. Então, não são aqui frases pensadas com a sabedoria do mundo, não. Provérbios é totalmente inspirado por Deus, e Deus, então, usa ali Salomão, a sabedoria que Deus deu para Salomão, inspirando o livro de Salomão. Então, são conselhos de Deus para o homem, né? De Deus para o homem, e na pessoa ali de Salomão, né? Que a gente vai estar conversando. Depois da autoria de outros provérbios, a gente vai fazer um bate-papo aqui. Então, se você já entender essa primeira lição que eu quero passar para você, que é sobre o livro de Provérbios, que não é sabedoria e conselhos humanos, não podem ser confundidos com ditados populares, né? Aquela história de a irmã
pega e vai dizer, como está escrito ali na Bíblia. Então, pessoal, você pode até falar aí algum ditado popular para a gente aí, né? A gente esqueceu aqui, né? Perguntei os irmãos que me ajudam aqui na gravação, a gente não lembrou de algum na hora. Mas se você lembrar, comenta no vídeo aí, coloca aí algum ditado popular que você conhece. E muitos deles vão contra a palavra de Deus, não tem nada a ver contra a palavra de Deus. Então, já ouvi muito, né, irmã falando, ou irmão, como está escrito na Bíblia, né? Deus escreve certo por linhas é verdade, esse é um bom exemplo. Deus escreve certos por linhas tortas, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Poxa, mas peraí, que sentido é esse? E a irmã falando que era versículo bíblico, ainda fala, meu Deus do céu. Então, a gente tem que fugir dessa questão, né? De se confundir. Cuidado, pessoal. Sabedoria do mundo é uma coisa, muitas das vezes dá certo, mas a total sabedoria é que vem de Deus. E o livro de Provérbios, apesar de ter muitos conselhos acerca da vida, é um livro de sabedoria de Deus. Então vamos lá para as preliminares. O livro de Provérbios é uma antologia inspirada de sabedoria hebraica, né? É como se fossem os ditados populares nossos aqui, mas de uma cultura hebraica e totalmente inspirado por Deus. Esta sabedoria, no entanto, não é meramente intelectual ou secular, como eu já expliquei para vocês aqui. Acho que essa parte já está bem explicada. Você não vai ter dúvida que não é só um livro inteligente, intelectual que a gente vai ler e vai tirar as nossas dúvidas. Não, é algo que vem de Deus. É principalmente a aplicação dos princípios da fé revelada às tarefas da vida diária. Deu para entender? Já a espiritualidade, a questão do conselho espiritual de Deus, então é diferente. Nos Salmos temos Inários dos Hebreus, em Provérbios temos o seu manual para a justiça diária. Então, olha aí a importância, né, dos livros poéticos. Em Salmos você tem exemplos de louvores ao Senhor. E o que o leitor vai encontrar quando se deparar com a leitura de Provérbios? Ele vai se deparar com um manual que vai ensinar, incentivar acerca da justiça diária, de como ser um cristão verdadeiro. Grifei aqui, pessoal, para vocês, esse rapaz aqui, né? Essa citação, que ele vai falar o quê? Os provérbios nesse livro não são tanto ditos populares como a essência da sabedoria de mestres que conheciam a lei de Deus e estavam aplicando os seus princípios à vida na sua totalidade. São palavras de recomendação ao homem que está na jornada e que busca trilhar o caminho da santidade. Mais uma vez, né? Citação aí na nossa apostila para a gente observar. Acredito eu que não vai ser extenso esse vídeo, porque se você entender já sobre isso, a finalidade do livro de Provérbios, você não tem dificuldade em outras questões, tá? Então, vamos lá. Mas eu grifei aqui, Assim como Davi é o manancial da tradição salmódica em Israel, Salomão é o manancial da tradição sapiencial em Israel. O que acontece? Que família, né? Que importância tem aí a família de Davi, né? Davi, Salomão ali, muitos escritos, praticamente que quase que toda a estrutura dos livros poéticos vieram de uma família apenas, né? Então, que importância, né? Que legal saber dessa questão. Em 1 Reis, se você quiser anotar aí, acho que é interessante, quem sabe cai na prova. Vamos lá. Mas é interessante, 1 Reis 4:32 fala a quantidade da produção, né,
literárica aqui que Salomão produziu. Salomão produziu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Bastante, né? Não me recordo de alguém que produziu tanta coisa assim nas épocas em nossos dias atuais. Não me recordo. Acho um marco isso, né? Incrível, e acho que ele conseguiu esse feito por causa da sabedoria que Deus deu para ele, né? Pessoal, a gente vai falar também de outros autores. A gente vai começar a falar aqui. Provérbios não foi escrito, ele foi plenamente escrito por Salomão. Tem outros aí também que escreveram. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então vamos lá. Autoria, capítulo 3.3 da sua apostila. Acompanha aí. O título geral é Provérbios de Salomão, filho de Davi. Esse é o título geral que a tradição da igreja, alguns teólogos vão até apontar aí. Eu vou ler esse trecho para você que é interessante. Ó. Em diversos pontos do livro, entretanto, ocorrem rúbricas que denotam a autoria de diferentes seções. Assim, as seções atribuídas a Salomão e aos sábios, entre aspas. Existe uma interessante rúbrica, Provérbios de Salomão, as quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. O capítulo 30 é introduzido como Palavras de Agur, filho de Jaque. E o capítulo 31 com os seguintes termos: Palavras do rei Lemuel. Eu escrevi aqui para você aqui embaixo, ó, pode ser um segundo nome, né, de Salomão. Mas falando aqui dos sábios, né, alguns vão se referir a que esses sábios aí escreveram alguns dos provérbios. Depois a gente vai ver que praticamente que Salomão ele acabou escrevendo a maioria dos provérbios, e o restante foi pessoas inspiradas nele ou perto do convívio dele ali, né? E conhecendo. Então a importância de Salomão e sua sabedoria é muito interessante para a autoria desse livro aqui. Aqui, ó, os rabinos diziam que Ezequias e seus homens escreveram Isaías, Provérbios e Cantares e Eclesiastes. Olha isso. Em outras palavras, editaram ou publicaram esses livros. No entanto, ao livro de Provérbios é duvidoso que essa declaração rabínica esteja baseado em outra coisa além de rúbricas. Então, a gente não consegue, não tem argumentação só em cima de uma rúbrica para falar que não foi Salomão que fez esse escrito, e sim os homens aí de Ezequias. Vamos lá. Agora Salomão, falar um pouquinho do rapaz aqui. Então, no livro de Provérbios, a sabedoria não é simplesmente intelectual. Acho que já ficou bem claro isso. E a apostila usa, né, disso, de repetições, falando a mesma coisa aqui. Acho que é para ficar melhor na nossa cabeça. Mas envolve o homem inteiro. E dessa sabedoria, Salomão, e de sua fama, usando ali da sua fama, e a materialização. Ele amava ao Senhor, 1 Reis 3:3, isso é fato, né? Ele amava ao Senhor, um servo do Senhor ali. Depois a gente vai comentar, até mesmo na terça-feira aí, eu quero ouvir a opinião dos irmãos, vou pedir um favor para os irmãos para essa terça, mas depois a gente vai comentar se durante esse período da vida de Salomão, se ele foi cristão mesmo de fato, sempre, 100%. A gente vai falar sobre isso. Mas ele orou pedindo um coração entendido para discernir, né, um coração entendido, aqui está pala, mas é para discernir entre o bem e o mal. 1 Reis 3, 9 e 12. Vai conferindo aí na sua casa depois as referências. Ele orou pedindo um coração entendido para discernir entre o bem e o mal, a gente já falou. Sua sabedoria foi-lhe proporcionada por Deus, isso é indiscutível, né?
referência está aqui, 1 Reis 4:29, e era acompanhado por profunda humildade. Era acompanhado por profunda humildade, 1 Reis 3:7. Foi testado em questões práticas, tais como administração justa, então é expert aí em ter uma administração justa, diplomacia, sua sabedoria tornou-se famosa no Oriente também, uma fama que ganhou outros reinos. Que mais aqui? Ele compôs provérbios e cânticos, 1 Reis 4:32, respondeu a enigmas, e muito de sua coletânea de fatos foi tirado da natureza. É bem interessante isso também. Quando você lê o livro de Provérbios, você vai ver a relação entre animais, a relação entre natureza e vida cristã, e uma vida de alguém conforme a sabedoria de Deus, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso, né? É bem interessante, é bem legal. A leitura do livro de Provérbios, a pessoa que inicia a leitura do livro de Provérbios, ela terminando essa leitura, claro, prestando atenção, entendendo aquilo que está lendo, ela vai ter conselhos para viver aí uma vida de acordo com a vontade de Deus. Interessantíssimo. Vamos aqui agora, para que eu destaquei de verde aqui para vocês. Consideramos que as coleções em Provérbios do 10 ao 22 e 25 ao 29 vieram substancialmente dele. Existem, naturalmente, outros elementos salomônicos em outras porções de livro. Existe, como a gente disse, existe. Mas, mesmo assim, essas coleções podem ser apenas uma seleção inspirada dentre sua sabedoria, pois não existem cerca de 3.000 provérbios em todo o livro de Provérbios. Então, presta atenção nisso, irmãos. Acho que é legal esse comentário da apostila. Eu até concordo aqui com a apostila, que vai ter nome de outros autores, mas que esses autores, eles escreveram ali, tiveram a sua participação mais olhando, né? Se baseando na vida de Salomão ou sendo aconselhado por ele. Bem interessante. Olha aqui, a tradição hebraica atribui o livro de Provérbios a Salomão, assim como atribui o de Salmos a Davi. A maioria, né? Aqui é na maioria dos Salmos a Davi e a maioria dos Provérbios a Salomão. Israel considerava o rei Salomão o seu sábio por excelência. E há justificativas suficientes para esse reconhecimento. Então, a gente observando a vida de Salomão, você começa a perceber que, de fato, ele funcionava como no bom sentido, como um guru para Israel, ou como alguém que, de fato, tem conhecimento, tem sabedoria. Tanto nível intelectual, como eu disse aqui, né? A gente vai ler sobre isso também, sobre as características ali, a inteligência em vários sentidos sobre Salomão. O reinado de 40 anos de Salomão em Israel foi realmente brilhante. É evidente que esses anos não deixaram de ter os seus defeitos. Isso é verdade. Os muitos casamentos de Salomão não contam pontos a favor dele. 1 Reis 11:1-9. Deixa eu terminar de ler aqui e a gente já comenta. A parte final do seu reinado, ele preparou o cenário para a dissolução do seu grande império. 1 Reis 12:10. Não obstante, ele realizou um ótimo reinado durante os anos dourados de prosperidade e poder de Israel. Apesar da sua importância, pessoal, vamos dizer assim que o que Salomão falou em Provérbios, que é verdade absoluta, inspiração total e divina de Deus, não corresponde em alguns pontos da vida dele, como, por exemplo, a vida de casado. Salomão tinha
700 mulheres, 300 concubinas. A Bíblia, desde Gênesis, ela vai ensinar que é um homem, uma mulher e um homem. Apenas, nada mais. Então, essa cultura que a gente vê muitas das vezes nos países ali muçulmanos, que é onde o homem tem mais de uma mulher. A gente enxerga e encontra personagens bíblicos que também tiveram mais do que uma mulher. E não é pouco, não, viu? Acredito até que é a maioria. Só que a poligamia, ela não é algo que a Bíblia aceita. Desde Gênesis vai mostrar que a ideia sempre foi um homem e uma mulher e pronto. Você vai ver isso também no Novo Testamento, essa questão de um homem e uma mulher apenas. Então, não é porque Salomão teve foi um bom conselheiro, trazendo conhecimentos aí profundos, inspirados por Deus, que ele vive aquilo, né? Ele não teve ali estruturas que ele traz no livro de Salmos, ensinamentos com a família que ele não praticou. Então é interessante a gente entender sobre isso, né? Também cristão é complicado, às vezes gosta de usar de idolatria para alguém, e é legal você entender aí que Salomão tinha suas falhas, como todos os personagens da Bíblia. Isso é para glorificar a Deus também, porque o único perfeito é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Agora, falar um pouquinho aqui sobre como se dividir aí, né, essa sabedoria, essa inteligência. Vamos falar um pouquinho da inteligência de Salomão. Sabedoria que vem de Deus ali, conselhos inspirados acerca da palavra do Senhor. E aqui também é alguém muito inteligente, Salomão, né? Claro, tudo isso, contribuição do Senhor para a vida dele. Mas aqui, ó, a arqueologia de vermelho aqui, tá? Acompanha comigo. A arqueologia é testemunho das suas habilidades na arquitetura e engenharia, de sua competência da administração e da sua capacidade como industrialista. Então, tinha uma capacidade enorme, a gente observa no reinado dele, sobre a arqueologia, né? Que a arqueologia traz dados para a gente observar que a arquitetura e a engenharia que Salomão trabalhava são absurdas, né? Tive um professor na teologia, lá na Assembleia, que ele comentou uma vez de um livro apócrifo, esqueci o nome, de Salomão, que ensina como fazer encantamentos, essas questões, né? E esse livro é usado até na feitiçaria. Uma vez eu conversando com um rapaz envolvido no espiritismo, ele comentou comigo acerca desse livro. Que ensina a fazer encantamentos e você dominar os demônios para que os demônios possam fazer algo para você. Claro, loucura, absurdo, mas só para você entender como que a inteligência e a arquitetura do que Salomão ali proporcionou, as construções, abalava o mundo, né? E é falado até hoje, né? Também aqui, ó, industrialização, industrialista, né? Essa questão de produção de alimento em massa, armazenamento, essa ideia acerca de como lidar com momentos de seca, uma infraestrutura incrível, né? Incrível que Salomão traz ali para o seu reino, ideias geniais. De azul aqui, ó, vamos ler, irmãos? O historiador sacro de 1 Reis nos conta que Salomão amou o Senhor. Ele orou pedindo a Deus um coração compreensível. Referência está aí, tá? De roxo aqui. Ele mostrou possuir sabedoria em questões práticas de administração. Isso é bem interessante falar também.
um excelente administrador, né? Uma competência, de fato, de se chamar a atenção. A referência está aí. De azul aqui, ó, sua sabedoria foi concedida por Deus, que a gente já comentou. Ele era conhecido por sua sabedoria superior entre as nações vizinhas, que a gente começou a falar aqui, lembra? Os comentários também, que chamava atenção. A maneira que ele governava, as nações vizinhas falavam acerca de Salomão, né? Ele escreveu 3.000 provérbios e mais de 1.000 hinos, como a gente já leu ali em cima, e foi capaz de responder às perguntas mais difíceis da Rainha de Sabá. Como você lembra bem, né? A Rainha de Sabá foi ali fazer ali aquela visita a Salomão, com perguntas, então olha como chama-se a atenção, né? A Rainha de Sabá ficou impressionada com o reino e a estrutura, né? A inteligência daquele império. Então é bom a gente falar um pouquinho sobre isso para entender. Vamos lá agora também, os sábios. Vale a pena a gente falar um pouquinho sobre essa questão aqui, ó. As nações do Oriente Antigo tinham os seus sábios. Lembra que a gente falou lá no começo? Ditado popular, sábios. Então, vamos lá. Cujas funções iam desde a política do Estado até a educação. Quanto ao Egito, por exemplo, Gênesis 41:8. Quanto a Edom, e aí estão as referências. Em Israel, onde era reconhecido que o temor do Senhor é o princípio da ciência, os sábios também ocupavam uma função mais importante, né? Jeremias 18:18 demonstra que, no tempo daquele profeta, os sábios estavam no mesmo nível com o profeta e com o sacerdote, como órgão de revelação de Deus. Então, existia uma função ali em Israel, que é a função do sábio, aconselhar, né? É interessante. Aqui eu escrevi essa parte aqui, ó, dizendo aqui, ó, Provérbios não foi escrito através de uma sabedoria segundo o mundo, mas sim como sabedoria que vem de Deus. Escrevi essa parte aqui para não esquecer e não para não deixar de comentar. Como eu já comentei no início desse vídeo, né? Então, pessoal, não confunda, tá? Sabedoria que vem de Deus. Essa é a sabedoria que vai estar em cada palavra do livro de Provérbios. Tudo bem, pessoal? Continuando, os homens de Ezequias, né? A gente vai começar a comentar aqui sobre o contexto aqui, é interessante também, ó. Os homens de Ezequias. Aprendemos que Ezequias providenciou para restaurar a ordem davídica no templo, bem como os instrumentos davídicos e os salmos de Davi e de Asaf. Não há dúvida que um reavivamento de interesse na sabedoria clássica de Salomão foi outra consequência dessa reforma. Um reavivamento motivado. É interessante aqui, porque os homens de Ezequias, com essa questão, né, da importância também, não só da lei, mas a importância desses livros poéticos, que traz conselho e ensinando ao louvar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Bem interessante, né? E assim a coleção salomânica dos capítulos 25 e 29 foi editada e publicada. Alguns não acreditam, né, que foi aqui envolvidos com Salomão que escreveu. Essa é uma das polêmicas ali que a gente deixa ali para conversar também. Agur, filho de Jaque, também, ele escreve um dos provérbios. Não sabemos quem foi Agur. Eu já aqui grifei aqui de verde para você observar aqui. Não sabemos quem foi Agur. Então, se você me perguntar, Mão Jonas, quem foi Agur na terça-feira? Já vou te responder, não sei. Se algum dos professores puderem nos ajudar aí, eles podem falar, mas vai ser algo como especulação, né? É possível que devêssemos traduzir a palavra que aparece como oráculo, né? Massá era uma tribo árabe
que descendia de Abraão por meio de Ismael. E as tribos orientais eram famosas por sua sabedoria, que ele está dando uma sugestão, né, de quem pode ser Agur. Mas isso, de modo algum, pode ser mantido com certeza. Entenderam, pessoal? Mas isso, de modo algum, pode ser mantido com certeza. Vamos lá agora, rei Lemuel. Isso aqui é interessante, tá, pessoal? Rei Lemuel é legal. A mãe desse rei aparece como a originária da seção de 31:9, mas ela é igualmente uma personagem desconhecida. Embora também se possa traduzir como de Massá, a palavra aqui surge como profecia. Não precisamos supor que ele tenha sido o autor do magnífico poema da esposa perfeita, que forma um apêndice ao livro de Provérbios. Então, rei Lemuel aqui, ele tem uma mãe que é importante para ele, com ali questões de conselhos e sabedoria. E aqui, pessoal, sua identidade aqui, ó, rei Lemuel, é desconhecida, claro, mas, né, a gente tem um comentário aqui que eu acho que é interessante. Sendo que alguns o consideram um príncipe árabe e outros um nome fictício usado por Salomão ao revelar aos conselhos de Batseba. Irmãos, eu acho, né, não conheço tanto, mas para mim aqui Lemuel é o mesmo que Salomão. E aqui a mãe dele, Batseba, né, com conselhos também, porque conviveu ali com Salomão, aprendeu bastante, né? Então, para mim aqui, acho que é Salomão. É interessante o rei Lemuel aí. Tem a sua contribuição no livro de Provérbios, mas para mim é Salomão, e Lemuel é um dos nomes ali que o pessoal se referia a ele. Porque é rei, né? Foi rei ali do Reino Unido, de Israel, e essa questão da sabedoria, né? Uma mãe também que teve contato com sabedoria, que foi ali direto, Batseba, acho que foi Salomão. Tá aí, o que você acha? Quem você acha que é o rei Lemuel? Deixa aí nos comentários. Tá bom, pessoal? Vamos lá também para essa questão da data. Acho que data é legal de falar, né? É interessante. Mas quando foram elas reunidas, formando um livro conforme o conhecemos agora, sempre foi assim o livro de Provérbios. Ele teve essa estrutura desde o começo? Não, porque ele foi ali em formação, e a gente vai ler alguma coisa sobre isso, sobre essas datas, tá? Aqui, ó, de azul. Embora grande parte do livro de Provérbios tenha sua origem na época de Salomão, no 10º século antes de Cristo, a conclusão da obra não pode ser datada antes de 700 a.C., aproximadamente 250 anos após o seu reinado. Uma seção, né, foi ali escrita. Então, demorou alguns anos para que essa obra, fosse completa. Provérbios ainda mais tarde, mas antes do período da conclusão do Antigo Testamento, 400 anos antes de Cristo, outros ainda chegam à data, a edição final no período intertestamental. Uma referência ao livro de Provérbios no livro apócrifo. Presta atenção, pessoal. Apócrifo. Eclesiástico. Presta atenção nisso aqui. Eclesiástico. Já a gente vai falar de Eclesiastes. Cuidado. Eclesiástico é um livro apócrifo, que são um dos livros a mais que tem na Bíblia católica. Então, eclesiástico é uma coisa. Eclesiastes é o que entrou no cânon, né, que é inspirado por Deus. Eclesiástico não. Não é porque esses livros fazem citação de algumas passagens da Bíblia e alguns conselhos são verdadeiros que eles têm que ser usados completamente. Se a igreja rejeitou, lá primitiva,
eu acredito totalmente que foi uma capacitação ali, foi algo de Deus que os capacitou para fazer essa seleção. E se você observar, em todo o livro apócrifo, alguma coisa ele vai esbarrar contra as doutrinas da Bíblia. E se esbarrou, então não tem como a gente considerar inspirado por Deus, porque Deus não entra em contradição. Então vamos lá. A sabedoria de Jesus, Ben Sirach, acho que é assim que fala, escrita em torno de 180 a.C., indica que nessa época Provérbios era amplamente aceito como parte da tradição religiosa e literária de Israel. Então, essa citação no livro apócrifo, ele comprova que já era citado na época ali do livro de Eclesiástico, o livro apócrifo, né? Já era citado ali 400 anos antes de Cristo, já falando acerca da importância, e o pessoal aqui já afirmando, né, que de fato é inspirado por Deus, a importância do livro de Provérbios, citado como Bíblia, palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos lá agora, definição e forma literária. A palavra provérbios, em nossos dias, significa um ditado breve e incisivo. Um ditado breve e incisivo. A gente já falou aí sobre as expressões aí dos ditados populares. Provérbios ditados populares, só que inspirados por sabedoria que vem de Deus. Por muitas das vezes, Provérbios cita um ditado popular como o nosso, né? Referente ali ao que se falava, só que trazendo uma verdade bíblica. Então, o conhecimento ali serve para o conhecimento de Deus. O principal é o conhecimento de Deus, né? Cuidado, pessoal, cuidado. Para mais uma vez aqui eu vou repetir. Cuidado para confundir aí, né? Ficar confundindo ditado popular com palavra de Deus. Palavra de Deus, sim, é a total sabedoria. Mas a gente sabe que em provérbios chineses, ditados populares e mais outros provérbios de outras culturas, os provérbios do Egito Antigo, eles trazem algumas verdades, né? Mas toda a verdade mesmo, só a palavra de Deus. Tudo bem, pessoal? Expressando uma observação verdadeira e conhecida concernente à experiência humana. Por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga. A gente já comentou esse ditado aqui. Então, cuidado para não confundir. Há diversas coletâneas de provérbios modernos publicados nas mais diversas línguas e cultura. Já falamos disso também, tá? Lembra? Para o antigo hebreu, no entanto, a palavra provérbios tinha um significado muito mais amplo. Por que tinha um significado muito mais amplo? Porque não é apenas conselhos humanos para ter uma boa vida, mas inspiração, são recados e ensinamentos de Deus. Era usado não somente para expressar uma máxima, mas para interpretar um ensino ético de fé do povo de Israel. A palavra vem do verbo que significa ser como ou comparar. Por isso, no livro de Provérbios, encontramos uma série de símiles, contrastes e paralelismo. De novo essa palavra, né, pessoal? De novo. Pessoal, a gente falando do livros poéticos, vamos ter que repetir sempre essa palavra. Significado dessa questão aqui, dessa palavra. Significado é que se assemelha, ou que se semelha, ou semelhante. Então, o que Provérbios faz? Contando acerca de questões semelhantes, fazendo um paralelo, repetindo o que está na linha de cima, na linha de baixo, com palavras diferentes, mas usando o mesmo sentido. E para memorização, como eu disse para vocês, é algo fantástico, é algo impressionante. Então aqui, o paralelismo de duas linhas
É o que a gente já falou. A linha de cima com a linha de baixo, falando a mesma coisa, trazendo a repetição para melhor, para decorar melhor as coisas. É a forma predominante encontrada em Provérbios. Dentro dos limites desse modo de expressão, há uma variedade extraordinária. Existe o paralelismo antitético, o paralelismo sinônimo, o paralelismo progressivo ou sintético. Essas referências estão aí, dá uma olhadinha lá depois, tá bom? Para você observar quais são essas diferenças. Pessoal, uma das coisas que a gente falou ali na terça-feira passada ou retrasada, se não me engano, que a aula está sendo gravada aqui, passado ou retrasado. Nossos irmãos contribuindo ali, até nosso professor Ismair, também trouxe aqui essas palavras. Significado de antropopatismo. O que é antropopatismo? É a forma de pensamento que atribui emoções humanas, paixões e desejos a Deus. Então é a forma que atribui emoções a Deus, né? E a outros deuses aí também. Esse tipo de palavra aqui, ele é praticado em outras culturas também. Que é diferente do antropomorfismo. Antropomorfismo, que é o pensamento que atribui características humanas como membros do corpo e atividades físicas a Deus. Por que a gente não vai escutar sobre essas duas palavras aqui, antropopatismo e sobre antropomorfismo aqui na apostila? Pelo menos não vi até agora. Porque esses conceitos são conceitos filosóficos. Conceitos filosóficos. Aqui na apostila, ela trata de uma questão do português, do uso do português. Então, no português, é o paralelismo. Agora, numa linguagem filosófica, e até muitas das vezes cristã, e fora da teologia também se usa essa questão do antropopatismo e antropomorfismo, aí é de uma maneira filosófica, tá bom? A gente comentou um pouquinho na aula sobre isso anterior. Se não entendeu direito o que é isso, pode nos perguntar na próxima terça-feira, a gente comenta mais um pouquinho e junto com os nossos professores a gente vai trazer aí para você algumas contribuições. Pessoal, voltando aqui ao conteúdo, agora a gente vai falar do livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. Também num período diferente na vida de Salomão, né? Depois eu vou fazer duas perguntas aí para vocês e a gente conversa na terça-feira. Então, o livro de Eclesiastes. Olha aí a estrutura do livro de Eclesiastes. Introdução. A inutilidade geral da vida natural, né? A inutilidade geral, o que seria? Acerca de você... o segredo de Eclesiastes é entender que tudo é vaidade. Então, qualquer exagero para ganhar muito dinheiro, exagero para você querer muita fama, exagero para querer ser conhecido, para querer ter muito poder, esses são os exageros da vida que te leva, muitas das vezes, à ruína. Então, são conselhos aqui de Salomão, falando acerca dessa estrutura. A inutilidade de uma vida egocêntrica. Ser egocêntrico, pensar só em você, ser narcisista, algo que, de fato, o mundo gira em torno de você. Isso é uma questão que a Bíblia não apoia. A Bíblia, pelo contrário, vai falar para você que o centro é Cristo e você trabalha em prol de Cristo. Não adianta querer olhar para as Escrituras achando que você é o principal ali. Eu estou lendo ali, Deus vai me abençoar, eu vou ler essa parte aqui porque Deus precisa me dar uma resposta porque eu quero saber o que eu vou falar amanhã lá no serviço,
ou isso, aquilo. Não gira em torno de você, não gira em torno dos seus problemas, gira em torno da vontade de Deus. Agora, se o que você pede para Deus está dentro da vontade de Deus, e automaticamente, estando dentro da vontade de Deus, será para a glória de Deus, aí ele vai te atender, aí ele vai te ajudar. Se for sabedoria para convencer alguém do pecado, pregar o evangelho, a gente sabe que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, mas para pregar, para evangelizar, é o que se deve fazer. Pede ao Senhor e ele vai te conceder. Mas se for algo para se mostrar, levantar o seu ego, mostrar que é mais inteligente que os outros, não é nesse sentido que você vai encontrar conselhos nesses livros. Pelo contrário, vai falar que você está indo por um caminho totalmente errado. Bem, pessoal, aqui, ó, a insuficiência da sabedoria e filosofia humana. Isso é interessantíssimo. Eclesiastes, ele fala sobre a sabedoria humana. A gente viu um pouquinho disso ali no livro de Jó, né? Quando Jó fala com Deus e Deus usa, né, essa questão, comentando da sabedoria, porque a sabedoria do mundo não é maior e nem mais importante do que a sabedoria de Deus. Sabedoria conforme o mundo, muitas das vezes é vã, ela é falha, ela te dá conselhos totalmente errados. Esqueci o nome aqui da vertente filosófica, né? Não sei se é os epicureus ou algo do tipo, esqueci aqui, não vem na minha mente, mas eu escutando essa vertente, aí fui pesquisar um pouquinho, fui ver um filósofo da atualidade aqui, né? O Pondé, falando sobre isso, e ele dizia, olha, essa vertente filosófica diz que para você ser feliz, o importante é ser feliz. Então, se seu casamento não está dando certo, quer ser feliz, separa e vai ser feliz. Então, o principal ali é o ego da pessoa. O principal é o que a pessoa quer se sentir como pessoa. Agora, já o evangelho, não. Para que você casa? Você não casa para ser feliz, você casa para fazer a outra pessoa feliz, e a felicidade do outro te faz também feliz. Então, é nesse sentido, abrir mão, toma cuidado. Quando você observar aí o seu dia a dia, como está a correria do seu dia a dia, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que priorizar. Então, existem excelentes conselhos para falar acerca disso. Do exagero, Salomão, né, fez de tudo já nessa vida. Exagero terrível, já fez de tudo, provou quase que de tudo. Então, são conselhos de alguém que já quase que chegou no fundo do poço, voltou, sabe como que aconselhar, como se falar. Então, é legal também. A D aqui não vai dar para a gente falar de tudo, para não ficar muito, né, comprido, e aí você não ficar dormindo aí, né? Não tá dormindo não, né? Acorda aí, pessoal. Mas vamos lá. Curtinho aqui para a gente falar. Olha a conclusão, ó. O real prazer em viver está somente em Deus. Bom resumo, hein? Fala a verdade. A referência está aí, ó, no livro de Eclesiastes. O real prazer em viver está somente em Deus. Legal isso, né, pessoal? Aqui o sentido mesmo desse livro. Então, como que ele trabalha Eclesiastes? Tudo debaixo desse sol é vaidade. E você quer entender realmente o real prazer, o verdadeiro prazer, não um prazer passageiro, um prazer que é bom para você, mas prejudica quem está do lado. Um prazer bíblico, puro. O real prazer está somente em Deus. Bem interessante, né, pessoal? Aqui também tem reflexões diversas sobre a experiência da vida. Temos aqui também
concernentes às coisas criadas, há um tempo para tudo, que é interessante, viu? A gente vive uma geração que não tem paciência, né, pessoal? Os adultos já não têm paciência, imagina nossos filhos, nossas crianças. Eu lembro, essa semana, passei uma atividade lá para os alunos, que era uma bexiga, né? 5º ano, então, uma bexiga. Tinha que encher a bexiga, amarra numa garrafa e você cola jornal na garrafa, tal. No final, aquilo vira um globo, né? Um planeta Terra. O professor Jadiel sabe bem disso. E eu observando ali, né, alunos do 5º ano, não paga boleto nem nada. Aí colava a primeira pedaço de jornal, o segundo, terceiro, já falava: eu não aguento mais, professor, não estou suportando mais, eu não tenho paciência para isso, eu não tenho paciência para aquilo, não dá. E aí, a gente já observando a questão do nível de estresse, conversei com eles: mas e para ficar no celular? Quanto tempo vocês conseguem ficar? Aí dá para ficar umas 2 horas, 3 horas. Quando vocês querem uma informação, o que vocês fazem? Já pesquisa já, eu gosto que já vem rápido. Eu não gosto do processo de fazer. Eu não gosto do processo de produzir. Eu gosto já de apertar um botão e tudo está pronto. E é interessante o livro de Eclesiastes, porque há tempo para tudo. E esse tempo para tudo faz você refletir no comportamento, no estilo de vida, nas prioridades. Então, a gente vive uma geração que não pensa, e o sentar num banco de uma praça para raciocinar, para pensar nas coisas, isso é algo que o antigo tirava um tempo para isso. É preocupante porque nossas crianças, ou até mesmo nós mesmos, não tiramos esse momento de reflexão. E para o cristão, a questão pior ainda, porque o cristão não tem tempo para fazer esse tipo de reflexão acerca das coisas de Deus, para pensar acerca das coisas de Deus. Há tempo para tudo. Então, peraí, se eu pensar, se eu refletir, eu entendo que, peraí, é tempo de sofrer agora? Vai chegar um tempo que as coisas vão melhorar. Ou está tudo bem na minha vida agora? Pensar, pode ser que algo pode dar errado ali, porque na vida, faz parte da vida da pessoa. Você vai sorrir, vai ficar feliz, vai ficar bravo, vai conquistar, vai perder, vai ajuntar e depois vai espalhar o que você ajuntou. Então é bem legal essa linguagem do livro de Eclesiastes, né? É curto, não é tão longo, e é bem legal. Tem muita coisa interessante para a gente falar aqui, né? Deus é o juiz de todos. Olha que legal. A beleza da criação, né? É bíblico isso, irmãos. A gente precisa observar, aí ver a beleza da criação, o que Deus fez aí por nós. Experiências vãs da vida natural, opressão, trabalho competitivo, não ter amigos. Olha aí, que interessante. Não ter amigos. Tem pessoas que não têm amizades, irmãos. Não tem amizade, nem dentro da igreja, em lugar nenhum. O que vai acontecer com essa pessoa? É complicado. Depressão e outras complicações psicológicas, elas são vencidas atualmente, primeiramente por Deus, né? A palavra do Senhor. Tipos de medicamentos também, porque a ciência está aí para isso, né? E também tendo bons amigos, boas conversas, reflexões, saber dar a sua opinião, ouvir outras opiniões. A vida é feita de conselhos, né? A vida é feita de bons conselhos da palavra de Deus, ter amigos, conversar. Uma boa prosa, né? Como diz o pessoal de Minas, né? Falar prosear.
Então, uma boa conversa, depender aqui, observar aqui conselhos, né? Se for bíblico, você aceita. Se não for, para rejeitar. Muita coisa, o acúmulo dos bens. E aí? A gente sabe que não é pecado acumular bens, né? A igreja se divide, né? A reforma provoca essa divisão do protestantismo, então se desvincula da igreja católica, e a igreja católica, ela continua falando, né? Não acumule bens, né? Mais de 500 anos atrás, não acumule bens, traga os seus bens para a igreja e a igreja vai administrar os seus bens para que a gente dividir aqui, em comum acordo com todos, para que todos tenham, vivam uma vida digna. Olhando assim é bonito, né? É bem legal a ideia. Só que não é isso que a gente vê na história, né? Igrejas, ouro maciço dentro de igrejas, imagens, ouro, pedras preciosas, acúmulo de riqueza, rua de ouro no Vaticano, e por aí vai, né? Acúmulo de bens. E por outro lado, a igreja reformada, né, a reforma protestante, ela diz, não é pecado você acumular riquezas. Tanto que alguns ateus acusam o protestantismo de uma religião dos burgueses, religião da burguesia. Religião dos burgueses e tal. O pessoal aponta, né, o cristianismo para isso. Por isso que eles falam, por isso que deu certo com os donos de comércio e por aí vai. Se você fazer um estudo assim, você vai ver que muitas pessoas que tinham seu negócio próprio aí, eles migraram do catolicismo, eles migraram pro protestantismo, pro cristianismo. Só que também a Bíblia vai falar sobre isso. Beleza. Você pode acumular riquezas? Pode, mas toma muito cuidado para o seu coração não ficar nessas riquezas. E se o seu irmão necessitar da sua ajuda financeira, então você vai lá e ajuda. Você vai lá e traz esse conforto, traz essa questão da ajuda financeira. Então, por que Deus permitiu que você prospere? É para você ajudar pessoas, irmãos. Então, pense nisso, né? Vida e morte do ser humano. Irmãos, é muita coisa para a gente falar. Seria bem legal a gente falar sobre tudo isso, mas tem a apostila aí na sua mão. E vai ser legal aí se você fazer uso dessa apostila. Tudo bem, pessoal? Vamos ler um pouquinho isso aqui. Poucos escritos bíblicos têm provocado essa gama tão grande de opiniões com respeito ao significado como Eclesiastes. Tentar determinar o centro da sua mensagem revela-se uma tortura e uma frustração, muitas das vezes. Mas não deixa de ser também importante. O livro nos apresenta uma caixa repleta de enigmas. Cada vez que abrimos, temos de enfrentar de novo o seu estilo, percorrer seus argumentos e decodificar suas figuras. E ao fazer isso, percebemos Deus agindo, vemos nossos problemas humanos diminuídos, encontramos alerta contra nossas soluções simplistas. Aguçamos nossos anseios por aquele cuja cruz e ressurreição são janelas para a plenitude do que Deus deseja para a vida humana. Olha que legal, que provoca, né? A leitura de Eclesiastes. É bem legal mesmo. Vamos para o título. O título hebraico, aqui, que derivado significa aqui, pregador, ou alguém que se dirige a uma assembleia. O termo é usado 7 vezes nesse livro, mas não aparece em nenhum outro do Antigo.
Testamento. Os tradutores gregos deram-lhe o nome de Eclesiastes, que significa função do pregador. Entenderam? Função do pregador, aquele que está diante da assembleia, diante da plateia, aquele que explica, vai explicar o conteúdo e por aí vai. É um título bem apropriado, pois contém muitas características de sermão, embora não principie por textos bíblicos. No versículo inicial de Eclesiastes, o autor se identifica como pregador. Olha aí. A palavra vem de uma raiz que significa reunir, ou seja, reunir pessoas para que escute, né? Pregador, o palestrante, falar. E assim provavelmente indica alguém que reúne uma assembleia para ouvi-lo falar. Entenderam? Reunião. Um orador ou pregador aqui. A Septuaginta usou o termo grego Eclesiastes, que as traduções em inglês e português transpuseram como nome do livro. O termo designa um membro da eclesia, a Assembleia dos Cidadãos. Na Grécia, já no início da era cristã, eclésia era o termo usado para se referir à igreja. Então, a questão do exercício do se reunir para escutar um palestrante, um pregador, eclésia, é já algo praticado também no início ali, né? Também da igreja, a citação grega aqui, como a gente já viu. Um membro da eclésia. Tudo bem, pessoal? Autoria. Quem será, hein? Quem era Kohelet? Acho que é assim que lê. Se não for assim, nosso professor, o irmão Ismael, aí, do grego e do hebraico, aí passa para a gente a pronúncia correta. A linhagem 1 de 1 e a descrição do capítulo 2 parecem indicar o rei Salomão. A autoria salomônica foi aceita tanto pela tradição judaica como pela tradição cristã, até épocas relativamente recentes. Aqui é interessante, ó. Martim Lutero parece ter sido o primeiro a negar isso. E provavelmente a maioria dos estudiosos da Bíblia concordaria com ele. Aqui, ó, escreveu, no primeiro versículo, o livro é atribuído ao filho de Davi, rei em Jerusalém. Entretanto, eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Olha aqui, ó, 1:12. O cara foi rei sobre Israel e em Jerusalém, pessoal. Quem foi aí os reis do Reino Unido? Saul. A gente vê aí também Davi, Salomão. Depois vem a divisão do reino, né? Então ele foi rei. Tem que ser um desses quatro, porque quem foi rei dos dois? Você não vai ver um rei que governou do lado de lá que depois governe do lado de cá, Reino Norte e Reino Sul. Então é um desses. Saul não foi, né? Davi, a gente sabe também que contribuiu bastante para Salmos, mas Salomão, de fato, eu acredito aqui que seja Salomão, porque esse versículo fala aqui bem, um rei com uma sabedoria como essa, não tem jeito, tem que ser Salomão. Claramente, nunca houve época alguma na vida de Salomão em que ele pudesse referir ao seu reino no pretérito. Em 2:4-11 também são descritos os feitos do reinado de Salomão como algo que já era passado no tempo em que foi escrito. Acho que está bem claro aí, dá para a gente falar que é Salomão. Aqui, ó, novamente em 1:16, o autor diz: e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim, em Jerusalém. Sobrepujei em sabedoria. Ultrapassei. Ó, o mesmo pensamento se repete em 2:7. No caso de Salomão, apenas Davi precedeu Salomão como rei em Jerusalém. Mas uma vez devemos lembrar que os judeus usavam o termo filho para qualquer descendente. Assim, Jesus também é descrito como o filho de Davi. Entenderam, pessoal? Interessante também de se falar. Aqui tem algumas questões aqui também, ó.
A interpretação, que é interessante você ler, organização do livro, o estilo, Eclesiastes ou Pregador, é, em muitos aspectos, um livro enigmático, com enigmas. Que são enigmas? É algo que você olha ali, entre as entrelinhas ali, para você descobrir ali o que é tratado, qual é a informação que aquele conjunto de palavras quer trazer para você. De construção de um tanto desconexa, de vocabulário obscuro, com estilo frequentemente complicado. Desafia o entendimento do leitor. Você tem que ler, reler, aí às vezes você está lendo um assunto aqui, aí já pula para outro. Então, você tem que, de fato, fazer uma boa leitura, um bom estudo, para não se perder aí entre os versículos. Tudo bem, pessoal? Reflexões, aí também provérbios e muito mais. Linguagem descritiva, subindo aqui a apostila para você dar uma olhadinha. A graça, tem alguns estudos extras aqui. A morte fala, né? A chegada da morte é óbvia, mas não no seu tempo, tem o tempo certo. A alegria, a gente fala aqui também. A gente fala para a preparação do evangelho. Olha que interessante, quanta coisa legal. Propósitos do livro. É interessante você fazer essa leitura aqui também. Tá bom, pessoal? A gente chega aqui ao fim. Tudo bem? Mas antes disso, quero fazer algumas perguntas aqui para vocês. Primeira pergunta, anote aí, tá, pessoal? Para a gente conversar na segunda-feira. Porque às vezes o irmão fica ali sem algumas perguntas. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu tomei aqui a liberdade de confeccionar algumas perguntas. Então, vamos lá. Pergunta 1. Pergunta para discutirmos na terça-feira. Em que momento de sua vida Salomão escreveu Provérbios e Eclesiastes? Então, em que momento, tempo, se for possível a gente conversar mais ou menos a idade, é possível? Faça essa pesquisa aí no Google, anota aí no seu caderno, faça essa pesquisa e pense comigo. Quando? Será que quando ele escreveu ali os 2 livros, em que época ele estava ali vivendo, né? Interessante a gente falar. Outra coisa também, Salomão estava em um bom momento com Deus, espiritualmente falando, quando escreveu esses 2 livros? Ele estava num bom momento com Deus? E aí? Estava firme ali os 2 livros? Não? Salomão passou algum momento que ele meio complicado ali espiritualmente? É possível a gente falar sobre isso? Então faça uma pesquisa, tá? Sobre esses 2 assuntos eu vou deixar na mão de vocês. Vocês tragam ali a pesquisa e eu, juntamente com os outros professores, vamos tentar aí filtrar as informações para fazer um bate-papo aí, ficar bem legal ali com vocês. Tudo bem, pessoal? Então, é isso aí e eu vou me despedir aqui de vocês, ó. Presta atenção, não vou nem falar mais, hein? Leia aí e até a próxima, irmãos.